Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ciência enquanto algo histórico e as novas epistemologias do século XX e os desafios ético-políticos. Bom, epistemologia, conhecimento, lembra? Conhecimento é coisa da superepistemologia. E a gente lembra que cada epistemologia constitui uma teoria sobre a origem, possibilidade, fundamento, ciência e valor do conhecimento. Né? Ah, Você já viu isso, Edson? Viu? Já viu? Eu sei, vamos passar rápido aí. Pois bem, e aí nós temos aquela visão tradicional da ciência, da história da ciência, em que nós temos uma teoria por vez. E nós temos uma linha evolutiva, sempre melhorando. Sempre melhorando. Certo? Nós vimos, por exemplo, três epistemologias clássicas. O racionalismo, ó, o empirismo, então, racionalismo, a ênfase é no sujeito que conhece, e, portanto, o imprescindível é a razão. O empirismo, que enfatiza o objeto, a experiência, a empiria, experiência, e o criticismo, fala que o conhecimento se origina da interação entre sujeito e objeto. Ok, beleza? Nós temos isto, é clássico, bonitinho, certo? Tá tudo bem. Final do século XIX, tudo tranquilo, tudo suave, vamos ouvir uma ópera que tá bom. Op. Essa visão da ciência não é exata, ela pode ter sido clássica, mas ela é um pouquinho infantil. É aquela visão de ciência como aquela coisinha tudo bonitinha, não tem defeito, cada um espera a sua vez. É uma visão muito clássica, sim, mas também é infantil. Por quê? Porque ela é idealista, né? Parece que o cientista é como bailarina, ele não tem coceira, ele não tem conta para pagar, e ele vai, assim, ele termina a sua teoria e educadamente diz à sua geração futura, por favor, passem aqui adiante. É a sua vez agora. Né? Ele não tem medo, ele não sofre pressões, e ele é sempre um homem europeu e branco. O cientista é como uma bailarina? Será que essa é a segunda da bailarina? Só que veio a crise. Surgiram as geometrias não analíticas, a teoria da relatividade geral e restrita, a mecânica quântica. Estava tudo em paz, todas as crianças estavam felizes, e a crise da ciência chegou. Acabou o sonho infantil? Não. E sim. Houve sim uma desilusão com a ciência, mas houve a discussão sobre os fundamentos da ciência e o surgimento de novas epistemologias. Foi um momento que, de uma certa forma, sacode a história da ciência para mostrá-la como uma atividade histórica inacabada, em contínuo movimento, e gerando, inclusive, agora epistemologias que levam em conta esta historicidade e esse ambiente que não é exatamente um ambiente que eu posso colocar tão pacífico, tão bonitinho, quanto o ambiente em que vive a bailarina. Né? Vamos ver. Então, nesse clima todo, início do século XX, nós tivemos uma guerra, e esta guerra levou aos questionamentos da ciência, sim, e dessa visão mais infantil.
né? E essa guerra termina, e no pós-guerra, em Viena, nesta cidade bucólica, onde se ouve música clássica, aquele momento de uma euforia pelo surgimento dos bondes. Mas Viena também é um centro efervescente de cultura, de ciência, de filosofia. E aí surge o Círculo de Viena, um grupo de pessoas que discute a ciência e seus fundamentos. E ali essas pessoas são filósofos, matemáticos, intelectuais, cientistas em geral. E quais são os pressupostos deles diante de tudo aquilo que os assustava? Quer dizer, nós temos geometrias não euclidianas, mecânica quântica, relatividade, muitas novas teorias, e nem todas elas eram experimentais ou experienciáveis. Naquele momento, alguns dos pressupostos destas novas teorias não eram verificáveis. Então, o Círculo de Viena, esse grupo de Viena, propõe que seja considerado científico apenas aquilo que atender aos seguintes critérios: raciocínio lógico formal, ok? Então, a teoria formalmente, logicamente bem descrita, né, que é resultado de todo um processo de conhecimento, e o resultado empírico que confere significado a ela, a teoria. Então, que fosse, portanto, resultado do raciocínio lógico e da experiência, que fosse verificável em laboratório no mundo real. Naquele momento, alguns aspectos, por exemplo, da teoria da relatividade geral e restrita não eram verificáveis. Alguns levaram 100 anos para ser verificáveis. E em Viena, esse grupo propunha que não se considerasse científico aquilo que não passasse por esses critérios. Era uma reação às novas teorias, aos novos campos da ciência, aos novos pressupostos da ciência. Era uma tentativa de ordenar o mundo que, de repente, se tornou um tanto quanto caótico. Aquela física newtoniana, a física mais consolidada e que sofre alguns abalos na sua visão de universalidade. Então, essa é a proposta do Círculo de Viena. Alguns dos nomes principais estão aqui. São Moritz Schlick, Otto Neurath e Rudolf Carnap. Eu sei que são complicados. Não precisa decorar, tá bom? Bom, acontece que um senhor, na época não era um senhorzinho, um jovem chamado Karl Popper, um jovem austríaco naturalizado inglês, um físico e filósofo, ele olha e fala, ele é matemático também. Opa, então vocês estão dando muita atenção aos dados empíricos, não é? Senhores e senhoras. Do ponto de vista lógico, não é óbvio. Não é óbvio que se justifique inferir assertivas universais a partir de assertivas singulares, por mais numerosas que sejam essas últimas. Um exemplo, por mais numerosos que sejam os casos de cisnes brancos que possamos ter observado, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. É uma citação do Popper no livro do Reale e do Antiseg. Okay? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: a observação empírica, ela não é suficiente para que eu faça afirmações. Então, o Círculo de Viena estava colocando, nós precisamos ter teoria e precisamos ter uma verificabilidade empírica, uma experiência. E o Popper está dizendo, quem disse que a minha experiência pode ser universalizada. Se eu apenas vi cisnes brancos, se a minha experiência é limitada a conhecer cisnes brancos, eu não posso dizer que só existem cisnes brancos. Entendeu?
É um problema da minha experiência ser limitada pelo meu tempo, pelo meu lugar? Mas eu não poderei afirmar, a partir da minha experiência, que em todos os tempos e lugares só existiam cisnes brancos. Pois é. Há cisnes que podem ser de outras cores. Então, a gente tem aqui o Popper indo na contramão do Círculo de Viena e dizendo: não dá para concluir nada universal a partir de um evento singular. Você pode trabalhar com questões de probabilidade, mas não mais de universalidade. Bom, um outro exemplo é esse aqui. Temos aqui uma camponesa e uma das galinhas que ela alimenta. Vamos ver o que essa galinha está pensando. Pois é, hoje eu inventei uma máquina de ler o pensamento dos animais. Quer ler? Quero ver? Ai, ela me alimenta e cuida de mim todos os dias com crococó desde que nasci. Não conheço melhor benfeitora. Ouvi dizer que vem festa por aí, sempre tem comida. Não vejo a hora de ver o cardápio. Certamente vou ganhar comidas maravilhosas. Pois é. Imagine que uma galinha que toda a sua experiência é limitada a ser cuidada e tratada todos os dias, pensa quando ouve falar que vem festa. Ela nem imagina o cardápio, porque a experiência dela é limitada. Piadinha, tosca, para lembrar a gente de que não é só a galinha que fica tirando conclusões com poucos dados. Não é somente a galinha que tem uma visão limitada. Pois é. Quando nós agimos apenas de acordo com a nossa experiência, o resultado é que nós podemos universalizar questões que não são universalizáveis e fazer afirmações que são perigosas ou preconceituosas ou que não levam em conta algum risco que a gente sequer conhece. E o Popper ele está lembrando a gente disso. Tá? Por maior que seja o número de percepções repetidas do mesmo fato, não há garantias de que esse fato sequer ocorrerá novamente. Não há garantia de que sempre vai ser assim. É isso que o Popper está nos lembrando. Okay? E o Popper ele dá exemplos da própria história da ciência. Nós já tivemos, acredite, isso aqui é coisa do passado, ok? Nós já tivemos teorias da Terra quadrada, da Terra plana, geocentrismo, a biogênese, que é a geração espontânea. Tudo isso já foram teorias científicas aceitas, com base nos dados que eles tinham. Teorias que resultavam da experiência sensível dos sujeitos naquele momento. Hoje a gente dá risada, mas já foram teorias dominantes em um determinado período. E elas foram refutadas. Então, o que a gente tem é que ter esse cuidado de lembrar que o conhecimento depende de quanto dado eu tenho, qual é o meu contexto, e ele é válido apenas até que seja refutado. Todo conhecimento é transitório. É isso que o Popper nos lembra. Todo conhecimento é transitório. Ok? E aí a gente tem o Bachelard, figura também incrível, um pouquinho mais velho que o Popper, francês, Gaston Bachelard, matemático, literato, e ele vai falar da história da ciência também a partir da noção de ruptura epistemológica e de obstáculo epistemológico. Ele diz, olha, a ciência, ela não é aquela, lembra daquela visão clássica, daquela linha, e vai toda bonitinha. Ele diz, não, esquece isso. A ciência, ela evolui através de rupturas.
quando ela supera obstáculos epistemológicos. Quais são esses obstáculos? Nossos hábitos, nossos dogmas, nossas crenças, métodos antigos, etc., que entravam o avanço do conhecimento. As nossas limitações, porque nós somos seres históricos. E essas limitações, elas são um entrave ao avanço do conhecimento. Quando conseguimos superá-las, avançamos. Tá? Então, a ruptura ocorre quando há uma recusa de métodos e pressupostos anteriores. As pesquisas eram feitas de uma forma e agora essa forma que era usada e que era aceita passa a ser vista como um obstáculo a ser vencido. Ela é superada. Tá? Então pode ser um corte aqui. Passou. Um outro autor que também vai sair dessa visão linear de história da ciência como evolução é Kuhn. Não é ele lutando aqui no UFC. Mas por que a imagem de luta? Não, ele também não está jogando futebol. Por que essa imagem de luta, de futebol? O que isso tem a ver com ciência? Porque Thomas Kuhn, ele olha para a história da ciência como uma história de revoluções e disputas. Ele é estadunidense, já nascido no século XX, apareceu em 96, e ele vê que, na história da ciência, há vários paradigmas que se sobrepõem em relação aos anteriores. Mas isso não acontece assim, não é corrida de bastão, de revezamento. Não, é briga, é disputa. Tá? O que é um paradigma? Paradigma é um modelo, um conjunto de teses, dos pressupostos e categorias que um determinado grupo de cientistas partilha. É um modelo científico que domina durante um determinado período. Mas este domínio está ligado a poder. Então, nós temos um conjunto de teses e de pressupostos e categorias que são dominantes, que exercem poder num determinado momento. Tá? E aí a gente tem todos os cientistas seguindo aquela forma determinada. Um exemplo é a mecânica clássica newtoniana, né? Que vocês conhecem bem. Bom, a ciência normal, ela se desenvolve dentro de um paradigma. Então, na física, a mecânica clássica newtoniana, ela segue o modelo newtoniano. Né? E muitas vezes isso dura muito tempo. Dá para dizer coisas como não há nada mais a ser descoberto, está tudo bem, não dorme nos louros, não. Porque essa ciência normal, ela pode até durar bastante, mas não dura para sempre. Vem a crise. E durante a crise de um paradigma, quando um modelo não é mais considerado suficiente, aí surge uma ciência extraordinária, uma ciência de crise, uma ciência que é de transição, uma ciência que expõe as disputas naquele momento. As disputas entre diferentes grupos que oferecem diferentes teorias que funcionam, olha só, teorias e métodos que funcionam para explicar o mesmo fenômeno. Sim, alguns problemas podem ser resolvidos por mais de um modelo e uma metodologia diferente. Por que apenas um deles domina? Primeiro, é cômodo, obviamente. Já pensou você ter que escolher o tempo todo qual é o modelo que eu vou usar? Segundo, existem fatores que influenciam
e que levam ao predomínio de um determinado modelo. Tá? Então, um modelo, um paradigma é aceito e por um tempo, mas chega um momento em que ele não é suficiente, ele não é mais considerado suficiente para explicar o mundo, e ocorre, então, uma revolução que leva a um novo tipo de desenvolvimento científico, em que esse paradigma anterior ele é descartado e um paradigma novo passa a dominar. Nesse processo, atuam fatores que vão além da explicação plausível oferecida pela teoria. Tá? Essa imagem de uma revolução científica, ela traz embutida exatamente essa questão de que é um período de disputa entre modelos diferentes, grupos diferentes. Lembrando, gente, que modelo em si, paradigma em si não briga entre si. São pessoas que defendem essas posições e que disputam até que apenas um modelo saia vencedor e os demais sejam condenados ao ostracismo. Tá? Então, a gente tem aceitação e disputa. Quais são as condições para aceitação de uma nova teoria? A gente tem condições históricas de produção da ciência. Por exemplo, questões geopolíticas, uma teoria, um modelo, um paradigma científico proposto nos centros, em centros que são financeiramente e politicamente mais poderosos, como hoje, no caso, Estados Unidos, China, Japão, Europa, ela tem mais probabilidade de ser aceita do que uma teoria produzida nas áreas mais periféricas do mundo. Uma teoria produzida no hemisfério sul, por exemplo. São questões geopolíticas. Questões econômicas, que estão atreladas às geopolíticas, muitas vezes. Um grupo que tem mais condições econômicas, de ter mais equipamentos, de ter mais visibilidade, de ir mais a congressos, obviamente, tem mais chances de fazer a sua teoria aceita, porque vai aparecer mais, porque tem mais condições de fazer experimentos e de demonstrá-los. Questões culturais. Alguns polos do mundo são culturalmente mais aceitos como produtores de ciência. E fica difícil para alguém que não vem desse polo ou que não encaixa nesse modelo ser aceito como alguém que também produz ciência. Gênero. Nós temos vários estudos que mostram que numa disputa de modelos científicos produzidos por mulheres e por homens, a ciência produzida por homens ela tem mais aceitação. E essa é uma questão cultural, uma questão de gênero. Questões subjetivas. Fulano é legal, fulano não é. Fulano fala bem, escreve bem. Enfim, são muitos os fatores que nós temos associados a essa produção. Tá? E eles se entrelaçam. Então, você imagina, por exemplo, que a visibilidade de um paradigma científico desenvolvido por uma mulher que é do hemisfério sul não é a mesma que a visibilidade de um paradigma desenvolvido por uma mulher europeia. Por sua vez, a visibilidade da ciência produzida por negros é menor do que a produzida por brancos, por asiáticos, dependendo da área. Uma ciência produzida em lugares como Bangladesh tem menos visibilidade do que a ciência produzida na China. E uma mulher de Bangladesh? E um negro brasileiro? Uma mulher negra brasileira? Então, existem barreiras que contribuem para que nessa disputa prevaleçam fatores de poder econômico, geopolítico, culturais, de gênero e etc. Vejam que estou falando
de modelos científicos que oferecem uma explicação funcional para um determinado problema. Não estou dizendo que são teorias tiradas aí da cabeça de alguém. Né? Estamos falando de modelos funcionais. Tá? Isso se explica um pouquinho e leva aos preconceitos que temos sobre quem produz a ciência, né? O que vem à mente, muitas vezes? Isso aqui. Ou é o modelo do cientista maluco, dos desenhos e filmes, ou é esse modelo que é sempre masculino, mais velho, branco. E a ciência, ela é produzida em muitos outros lugares, sob muitas outras condições. Mas para chegar aqui e achar que esse é o modelo de ciência, é porque eu tenho a prevalência desses fatores subjetivos de gênero, culturais, econômicos, geopolíticos, etc. As condições históricas de produção da ciência, que levam esta ciência, por exemplo, do hemisfério sul, essa ciência feminina, essa ciência que não é branca, a ter menos visibilidade e menos chances de vencer a disputa por conta dos fatores de preconceito. Lembram que o Bachelard fala como a nossa visão pode ser limitada pelas nossas experiências? Então, isso aqui traz problemas para a ciência? Sim. Nós deixamos de enxergar além daquilo que está no nosso contexto e perdemos, muitas vezes, a riqueza da ciência produzida em outros ambientes por pessoas que não se encaixam no padrão que os nossos preconceitos criaram. E então, com essa imagem idealista de uma ciência que não tem disputa, de uma ciência masculina, sisuda, etc., nós atribuímos alguns valores a essa ciência, como neutralidade, autonomia e imparcialidade. É uma visão idealista, ok? E o que acontece com esses valores? A gente viu o Bachelard falando que nós temos uma visão limitada, a gente viu também, nós vimos o Popper falando da visão limitada, vimos o Bachelard falando das rupturas, vimos o Kuhn falando da disputa. Como é que fica tudo isso? Será que é possível esperar a neutralidade, a autonomia e a imparcialidade por parte da ciência? Será que ainda dá? Não. Esse é um exemplo de um sujeito que ficou esperando neutralidade, autonomia e imparcialidade da ciência. Olha, sinto muito avisar, mas vai morrer de esperar. A ciência é feita por gente. E gente não é 100% neutro, autônomo ou imparcial. A objetividade, parcialidade e neutralidade são alvos a serem buscados, são o que deve ser. A realidade é que a ciência ela não é, ela deve ser, mas ela não é, e ela não chegará a ser. Mas esse deve ser o objetivo da ciência, entende? Imparcialidade, por exemplo, requer que a gente faça a distinção entre valor objetivo e subjetivo. Os famosos juízos de fato, né, são objetivos, que descrevem a realidade, que não dependem da nossa vontade, e os de valor, que são subjetivos, né, da ética, da estética, que dizem respeito àquilo que eu gosto ou deixo de gostar. A imparcialidade requer que eu consiga separar muito bem o que é subjetivo do que é objetivo. Tá? E aí eu tenho um discurso sobre a ciência que coloca essa imparcialidade como refletida em neutralidade, objetividade e autonomia. Lembra que eu falei agora há pouco? Quem confiou na imparcialidade da ciência morreu. E vai morrer.
Assim como eu e você vamos morrer, não é por causa disso, mas é a questão de que você vai morrer esperando, isso não vai acontecer. Então, para de esperar que a ciência seja essa entidade neutra, objetiva e autônoma, porque não necessariamente ela é. Tá? Existem fatores que o Thomas Kuhn mostra com propriedade, que dizem respeito à nacionalidade, família, religião, ideologia, formação. São vários fatores que incidem, que afetam a autonomia, a imparcialidade, a neutralidade, a objetividade. Sim, um cientista não é como a bailarina, que não sente nada, que não é afetado por nada, que é completamente puro e imaculado. Cientista não é assim. Cientistas são afetados pelas suas crenças, pelas suas ideologias. Cientistas pagam contas e precisam de verba. Cientistas são afetados pela falta de recursos ou pelos recursos em abundância, pela formação que tiveram, em que paradigma foram formados, em que época, em que tempo, em que lugares. Que teologias foram aquelas que determinaram suas religiões? Nenhum cientista, nenhuma cientista desliga o mundo quando entra no laboratório. Cientistas têm tristezas e alegrias, frustrações, precisam mudar os seus projetos. Então, a autonomia, ela jamais é total na prática científica, certo? Isso, inclusive, leva a abusos que a gente tem aqui na ciência, na história da ciência. Tá? Fernanda, há abusos que aconteceram pela crença numa ciência neutra, pura, objetiva e imparcial. Hiroshima e Nagasaki são exemplos clássicos de como a ciência ela gerou situações, ela participou, cientistas participaram ativamente de situações que causaram dor e massacre. Os físicos, a física, tem uma grande participação na criação da bomba atômica, que gerou milhares e milhares de mortes em Hiroshima e em Nagasaki. Do outro lado, aquilo que foi tido como a causa de tudo, em Auschwitz, cientistas e médicos dirigiram projetos de esterilização, de campos de extermínio, de morte, experimentos horrendos com seres humanos durante o nazismo alemão. Foram mortos mais de 6 milhões de judeus, além de expressivos grupos de testemunhas de Jeová, homossexuais, povos Homs e Calons, deficientes físicos e mentais, dissidentes políticos, militantes de esquerda e opositores em geral, com a participação ativa de cientistas. Houve um tribunal que julgou esses crimes de guerra e que condenou as práticas científicas que utilizavam seres humanos como sujeitos de pesquisa, de pesquisas cruéis. E então, em 1966, nos Estados Unidos, um artigo saiu de um autor chamado Beecher, com 22 relatos de pesquisas que haviam sido publicadas, originalmente 50, sobre maus tratos e abusos com a utilização de deficiente mental, criança, idoso, recém-nascido, presidiário e outros, ocorridos nos Estados Unidos. Então, 20 anos depois, do outro lado do oceano, a situação de abusos em nome da ciência perdurava. Em Willowbrook State School for the Retarded,
Até 1970, nós tivemos entre 700 e 800 crianças que tinham deficiência mental e foram intencionalmente infectadas com o vírus da hepatite, para que se pesquisasse a evolução da doença. Estados Unidos. 1972, um caso clássico, o caso Tuskegee. Esse caso, ele foi de 1972 a 1972. 600 homens negros foram estudados em relação a sífilis. 399 tinham sífilis e 201 eram saudáveis. E como foi feita essa pesquisa? Eles não foram informados de que tinham sífilis e não receberam nenhum tratamento, porque o objetivo da pesquisa era estudar como a sífilis evoluía. A maioria desses homens morreu de complicações da doença depois de ter infectado suas famílias. Somente nos anos 2000 houve um pedido oficial de desculpas e a compensação. Então, a gente vê que a Segunda Guerra, Nuremberg, o Arleigh Tuskegee, o relatório de Beecher, mostram padrões de abusos na ciência, até que foi criada uma nova área dentro da ética, que se chama bioética, que lida com esses abusos. Né? E o que nós temos aqui é que a visão idealista de ciência levou a muitos desses abusos. Porque esses cientistas eram vistos como neutros, imparciais, objetivos, e deixaram esse tipo de rastro. Tá? Isso quer dizer, então, que a ciência não presta? Não, mas que nós precisamos entender os mecanismos da produção científica, entender aqueles fatores dos quais falamos, as disputas, entender o quão limitada é a visão da ciência em relação ao contexto. Que quanto mais variado o contexto, conhecido por cientistas, quanto maiores as experiências interculturais, de gênero, internacionais, etc., melhor é a visão que um cientista ou uma cientista pode ter. Melhor é a sua formação. E, acima de tudo, é preciso deixar essa visão idealista para trás e adotar uma visão mais histórica mesmo da ciência. O que é a visão idealista? Como se a ciência estivesse toda pronta. Todas as proposições universais foram deduzidas, tudo está prontinho, eu vejo a ciência como um pacote bonitinho. Assim como as pessoas que acreditavam na Terra plana há 500 anos atrás. Cuidado, a ciência não é estática. A visão histórica da ciência entende que ela é uma construção constante, é um fazer humano, e gente é gente de carne e osso, que vive no tempo e no período específico. Tem disputas de poder, tem busca da verdade, tem controle, previsibilidade, tudo isso é parte da ciência. A ciência é um fazer histórico e humano. Ok? Então, isso é o que a gente tem para pensar um pouquinho esta semana. Um abraço e até a próxima. Espero